Olá, boa noite a todos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Jairo e a gente vai dar continuidade ao nosso discipulado. E eu estou falando por aqui, vocês podem estar achando estranho, né? Esse fone e tudo aí, mas foi a forma que eu achei para poder passar um slide, alguma coisa da nossa apostila, né? E eu vou passar uns slides também, você vai poder acompanhar aí. Não sei se o áudio está saindo bem, mas nós vamos falar hoje da página 18, tá? Da apostila do discipulado. Mas antes eu quero relembrar um pouco do que foi falado no último discipulado, segunda-feira passada, com o pastor Vanderlei, né? Ele gravou um vídeo, ficou excelente, ficou muito bom e um aprendizado muito grande, foi muito divertido mesmo, foi legal a aula de segunda-feira, foi bem legal mesmo. Então, antes de começar, eu quero fazer uma oração com vocês, né? Aí no seu lugar, pare o que você está fazendo agora. Nós vamos começar esse discipulado e que você possa ligar agora, né, a sua cabeça, né, se concentrar, pedir orientação do Espírito Santo para que ele possa abrir a tua mente, dar o entendimento da Escritura para você, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, é diante de Ti que estamos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, as pessoas estão acompanhando esse vídeo, Senhor Deus, nas suas casas, aonde elas estiverem. Eu peço que o Teu Espírito Santo chegue até elas, que o Teu Espírito Santo invada o coração delas. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que Tu és o nosso auxiliador, o nosso professor. Quero pedir a Ti que venha nos ensinar, que venha falar conosco hoje, que possamos aprender de Ti, que o Senhor venha abrir a nossa mente, dar-nos o entendimento das Tuas Escrituras, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu Te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que venha nos encher com a unção do Teu Espírito, que venha derramar sobre nós, em nome de Jesus, toda aquela capacitação que vem do alto, que vem de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos Pai, todos que estiverem assistindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, que eles não venham ter dificuldade para compreender os Teus desígnios, a Tua palavra, a Tua vontade, mas que isso seja para nós alimento, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te peço e desde já eu Te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Amados, relembrando um pouco aí a aula de segunda-feira passada, nós falamos ali, o pastor Vanderlei, ele pregou, ensinou sobre as bases para uma boa frutificação no discipulado, né? E falou dessas bases, a importância de cada uma delas, né? Como ela é dividida na vida de um discípulo, né? E como cada parte dessas bases é importante para o crescimento, para o desenvolvimento de um discípulo, a ponto dele frutificar, né? Da forma que Deus quer. Então ele separou ali as bases. A primeira base é Jesus, né? Sem Ele nada a gente pode fazer. A segunda base que ele coloca ali é o amor, né? Que sem amor, amados, o amor ele é o que nos impulsiona, é o que nos motiva a fazer as coisas, né? A terceira base é a consciência da responsabilidade. Temos que ter consciência de que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, que nós estamos aqui para cumprir com o ID, né? Amados, também temos que ter na quarta base, né, a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo, amados? Então, seguindo essa mesma linha, seguindo esse mesmo pensamento, nós vamos então à página da apostila, a página 18 da apostila, e eu quero falar ali, eu vou mostrar algumas coisas, eu quero falar sobre o discipulado
e os relacionamentos. É muito importante isso, amados. Não basta ser chamado de discípulo, você tem que parecer com o discípulo. Não basta ser somente ter um título, né? Mas que a gente possa sim ser um testemunho vivo de Cristo nas nossas vidas, tá? E como que a gente vai conseguir isso? Isso é um aprendizado, isso não vai ser de uma hora para outra que você vai chegar à perfeição, né? Que o apóstolo Paulo fala, né, do varão perfeito, né? Isso não acontece assim, dessa forma, mas a gente vai passar alguns passos para que você possa absorver, aprender e seguir aí o caminho que Deus ele quer para você, né? Que Jesus tem planejado para a sua vida, tá? Então vamos ver aqui o slide. Eu vou colocar aqui, vou diminuir aqui, vamos voltar aqui. Discipulado e os relacionamentos, né? Então nós temos ali, eu dividi em 4 partes, né? A apostila ali é dividida em 4 partes e nós vamos falar um pouco de cada um deles. A primeira parte está ali, ó. Eu gostaria de ler com vocês então 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 2 e o versículo 3 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, né? O apóstolo Paulo, ele cita aqui na sua segunda carta aos Coríntios que nós somos a carta de Cristo. As pessoas, elas olham para nós e elas leem em nós a Cristo. Então é importante que eu e você venhamos realmente refletir isso, refletir a face de Cristo em nossas vidas, que as pessoas possam olhar para você e dizer assim: não, esta mulher é uma mulher de Deus, este homem realmente é um homem de Deus, né? Então nós vamos falar aqui de alguns tópicos a respeito disso. Relacionamentos com os seus discípulos. Aqui eu quero falar para os líderes, tá? O discipulador, um dia ele foi discípulo, ou ele ainda é discípulo de alguém, entende? Então um discipulador, ele tem que ter em mente que ele precisa sim orar com os seus discípulos, né? Aqui o texto fala em João capítulo 17, o Evangelho de João capítulo 17, fala ali sobre a oração intercessória de Jesus, né? Aqui ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Então nós vamos ver ali o capítulo todo de João 17, Jesus intercedendo pelos seus discípulos. Amados, é muito importante que você ore sempre pela sua liderança. Ore sempre. Se você é um líder de louvor, se você é um líder de diaconato, se você é líder de uma célula, você ore sempre por eles. Tire um tempo de oração por eles, para que eles possam estar fortalecidos. Você é a proteção espiritual para eles, né? A autoridade que está sobre você, ela te dá, né? Ela te dá esse poder de intercessão. Então que você possa sim ser o intercessor, né, dos seus discípulos. É muito importante também que um relacionamento com os seus discípulos, nós devemos incentivar os nossos liderados a orarem junto conosco, né? Eu vejo que o pastor Laércio, ele se preocupa muito com isso.
Então ele sempre está chamando a igreja para estar orando junto dele nas madrugadas, em vários horários em que ele planeja ali, que ele diante de Deus ali ele coloca alguns períodos de orações, né? Que a igreja geralmente ela responde isso, a igreja geralmente ela acompanha, né, o seu pastor aí nos horários estipulados de oração, e isso é maravilhoso, tá, amados? Então eu e você como líder, a gente deve chamar sim os nossos liderados para orar junto, né? O grupo de louvor chama eles ali no canto ali, vamos orar junto, vamos tirar um dia de oração nós, vamos lá para o monte, vamos orar, né? A célula chama eles, não, a sexta-feira nós vamos fazer uma vigília de oração, nós vamos estar lá na vigília com o pastor Laércio, né? E vamos estar orando junto, trazer eles isso, né? Essa realidade, tá? Jesus ele não negligenciava isso, pelo contrário, a Bíblia diz que ele levava os seus discípulos para junto dele e ele pedia para que orasse ao menos 1 hora, né? Então, amados, que nós possamos tirar pelo menos isso, né? Um outro detalhe que a gente coloca, um relacionamento com os nossos discípulos, né, com os nossos liderados, é que nós não venhamos ser egoístas. Lucas capítulo 9, versículo 27, ali, vamos ler ali. Lucas 9, 27 diz assim, ó, e em verdade eu vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase 8 dias depois desta palavra, tomou consigo Pedro e João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, o qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Ou seja, aonde entra aqui nesse texto o egoísmo, né? O apóstolo Pedro, ele viu que o local era maravilhoso, que a presença de Deus estava ali, e ele não queria mais descer, ele queria ficar ali, né? Ou seja, os outros lá embaixo não precisavam daquilo ali, ele queria aquilo ali para ele. Amados, não sejamos egoístas de querer a bênção de Deus só para as nossas vidas, que a gente possa compartilhar isso com as outras pessoas, que a gente possa testemunhar isso para as outras pessoas, para que o milagre que aconteceu conosco, a cura que veio nas nossas vidas, a transformação, a restauração de vida, a salvação que veio na tua casa, ela possa ser exemplo para outras pessoas, ela possa ser de incentivo para outras pessoas também buscarem a Cristo. Você não pode querer reter isso para você. Muitas pessoas falam assim, não, aquele homem não merece, aquela mulher não merece. Como assim não merece? Quem somos nós para julgar alguém, né? Então, amados, que esse ensinamento fique para o nosso coração, que nós possamos, junto dos nossos discípulos, orar por eles, junto dos nossos discípulos, orar junto com eles, né? Primeiro a gente ora por eles, intercede por eles, depois nós chamamos eles para orar. E terceiro também, que nós não venhamos ser egoístas e querer a bênção somente para nós, ou querer as coisas de Deus somente para nós e não compartilharmos isso com outras pessoas, né? Discípulo, ensine outra pessoa a ser discípulo. Passe adiante isso. Não retenha isso para você, mas passe esse ensinamento para frente. Ensine, prepare, capacite e envie esse discípulo. E ele vai fazer mais discípulos, certo? Então vamos para o nosso segundo tópico.
tópico. Isso. O texto fala de nós não ser o maior ou o melhor, ainda falando de discípulos aqui. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Certo, amados? Então que não venha ter no nosso coração o sentimento de que nós somos maior ou melhor do que qualquer outra pessoa. Você, como discipulador, você não deve passar isso para os seus discípulos de forma nenhuma. Você não deve também querer fazer divisão entre eles, né? Ou separar eles de forma que fulano é melhor do que o ciclano e isso. Não, o teu tratamento deve ser o mesmo, tanto para o que é melhor quanto para o que não é. Algumas pessoas se destacam mais, mas isso não quer dizer que ela é melhor do que a outra pessoa. É só porque ela é melhor naquilo que ela está fazendo, né? Ela é melhor, e a outra pessoa pode ser muito boa em outra área, né? Em outras coisas, e cada um tem uma qualidade diferente. Esse é o corpo de Cristo, cada um é usado de uma forma diferente. Eu não posso dizer que o braço é melhor do que a perna, ou que a perna é melhor, né, do que os dedos do pé. De forma nenhuma, um depende do outro, um precisa do outro. Somos parte de um corpo, somos membros de um corpo do qual Jesus é o cabeça. Certo, amados? Então, como o discípulo ele deve ser também com os grupos, com outros grupos? Primeiro, não ser sectário. O que quer dizer essa palavra? O significado de sectário: substantivo masculino que faz parte de uma seita, doutrina, religião, política ou filosofia. Indivíduo que se envolve apaixonadamente ou de modo extremo numa doutrina, religião, política ou filosofia. Sectário é do partido Nos Defenderá, aquele que concorda com a maneira de pensar de alguém, obedecendo cegamente essas pessoas. Trocando por miúdos, meu amado, sectário é aquela pessoa que ela é extremista, religiosa demais, entende? Nós vemos isso, o extremismo religioso, não é só lá, né, nas religiões do Oriente Médio, onde eles colocam bombas em volta do corpo e explodem. Não, a gente vê extremismo muitas vezes dentro da igreja, em que as pessoas se acham muito santas e acabam condenando outras pessoas, ou querem, muitas igrejas, elas, tudo é pecado, tudo é errado, elas são santas e os outros são todos pecadores. Isso é extremismo. Tem gente que passa realmente, né? Eles passam da... é difícil até de falar, mas a gente vê isso muito também, né, em igrejas evangélicas também acontece isso, tá? Então, meus amados, tudo que é demais estraga, tá? Não é só na política que nós temos os dois extremos. Hoje em dia está na moda, né? Ou você é esquerda ou você é direita, e é um extremismo político nisso tudo, né? Que nós, como os discípulos de Cristo, que nós não vemos nos prender a isso de forma nenhuma, né? Nada de religiosidade, certo, amados? Que nós venhamos parecer com Cristo e não com uma religião. Amém? E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós, né? Então aqui os discípulos queriam proibir, eles acharam, não,
que nós somos os discípulos de Cristo e vocês não têm que fazer. E quando foram chegar até Jesus, Jesus falou assim, não, deixa eles, né, meus amados? Então, não devemos julgar as pessoas, não devemos fazer acepção de pessoas de jeito nenhum. Isso não pode ter no teu coração de forma nenhuma isso. Seja humilde. Não ache que eu ou você que o pastor Jário é o melhor. Não pensa isso de forma nenhuma. Porque eu sou melhor no violão, na guitarra, porque eu sou melhor diácono, porque eu sou melhor nisso, melhor aquilo. Você não é nada. Isso não é nada. Nós não somos nada. Tá? Nós somos o pó da terra. Nós saímos do pó da terra. E de lá, nós vamos voltar para o pó da terra. Não tem isso. Nós não somos nada. Se Deus quiser, assim, num piscar de olho assim, Ele tira o teu fôlego e acabou a vida. Não somos melhores do que ninguém. Certo, meus amados? Que haja essa humildade no seu coração. A humildade, ela não é uma humildade de ser pobrezinho ou coisa parecida, não. É de você saber qual é o seu lugar no reino de Deus. Saber qual é a sua posição. E saber que nós estamos aqui para servir. Né? Nós estamos aqui para servir e não para ser servido pelos outros. Amém, queridos? Olha só, o texto diz de Lucas 7:28, diz assim, e eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Olha só como Jesus exalta João Batista e ao mesmo tempo olha o que ele diz. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha só. Então eu quero ser o menor. Que você tenha esse desejo no teu coração de ser o menor no reino de Deus. O terceiro ali, com os incrédulos. Como devemos agir, como deve ser, né, a nossa postura, o nosso relacionamento com os incrédulos. Mas não dá. Você pode pensar assim, não, mas o cara é muito chato, ele é incrédulo, ele não acredita em nada do que a gente fala, a gente prega para ele, fala e ele critica, e ele tem uma palavra para tudo, ele tem uma resposta para tudo, e não dá. Chega a ser insuportável. Meu amado, por favor, preste atenção no que eu vou falar para você. Primeira coisa, nós aprendemos na aula passada, né, com o pastor Vanderlei. Nós temos que ter amor. Sem amor, que é uma das bases do discipulado, sem amor não há motivação, não tem ânimo. Sem amor, se eu não amar a outra pessoa, se eu não amar aquilo que eu estou fazendo, eu não vou ter as outras coisas que nós vamos ler aqui, elas não vão acompanhar também, porque tudo liga a isso, né? Aqui nós estamos falando de devemos ter amor, compaixão, né? O que é compaixão? Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa, tá? A pessoa está passando uma dificuldade, não é você chegar lá e dar a mão para ela ali só e depois ir para casa e dormir. Compaixão não é isso. Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Compaixão é você ver a situação da pessoa e você não descansar enquanto não mudar aquela situação. É você tomar partido daquela situação e ajudar aquela pessoa. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele passava pelos doentes, a Bíblia diz que ele era movido de íntima compaixão. E naquele momento ele curava as pessoas. Que eu e você possamos ser movidos de íntima compaixão. E para mim, ser movido de íntima compaixão, eu tenho que alimentar dentro de mim o amor. Tá? A solidariedade. Agora em tempos de coronavírus, a gente está vendo que muitas pessoas estão fazendo cestas básicas, estão fazendo marmita. Isso é maravilhoso, gente, levando para os caminhoneiros na rua. Os caminhoneiros não têm onde comer direito e tem sempre alguém com um pratinho, né, quentinho, uma marmita quentinha para eles na beira da estrada, dando de graça para eles. Isso é solidariedade, gente. Isso é ajudar o próximo. Isso é compaixão, é se colocar no lugar. O caminhoneiro não tinha onde comer.
Aí de repente alguém resolveu que ia dividir a marmita da sua mesa, a comida da sua mesa, com o caminhoneiro lá na rua, vai lá e faz algumas marmitas e leva lá. Isso é compaixão, né? Então assim, amados, solidariedade é outra coisa, misericórdia, né? Nós venhamos ter isso dentro de nós. Muitas vezes julgamos, condenamos muitas vezes, quando nós não estamos aqui para condenar e nem para julgar ninguém. Que você possa agir de misericórdia com as pessoas. Uma palavra também que encaixa bem aqui é a paciência, né? Meu amado, sem paciência você não vai conseguir alcançar, ganhar o incrédulo. Tem que ter paciência, tem que ir devagarinho, tem que ir que nem um mineirinho comendo pelas beiradas, tá? Quietinho, tenha paciência, ore, coloque diante de Deus. Pega, a pessoa é uma pessoa difícil, não dá para falar, não dá. Olá, voltei. Tive uma visita do irmão Vilander. Boa visita. Vamos lá. Então, amados, como que nós devemos agir com os incrédulos, né? Temos que entender também que nós devemos sempre olhar para as pessoas e buscar nelas. Eu coloquei ali o texto assim, ó, o interesse deve estar na salvação do indivíduo, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que procuram, insistem nessas pessoas aí, mas com interesses próprios, né? Para conseguir algo em troca, né? Porque a pessoa tem uma posição social, né, que a favorece de alguma forma ou por algum outro motivo. Que, por favor, como discipulador, como um discípulo de Cristo, que eu e você possamos olhar diretamente para o indivíduo, buscando para ele o que realmente interessa, a salvação, não buscando nada em troca, né? Vou chegar nele, vou pregar o evangelho para ele, vou ganhar aquela pessoa para Jesus porque é importante, porque ele tem um dízimo alto, ou porque ele é uma pessoa aí de fama aí no meio da sociedade, isso vai me ajudar de alguma forma. Não. Olhe para a alma. Entendeu, amados? Que o teu foco seja a salvação daquela alma. Certo, meus amados? Também o texto fala que nós devemos buscar a paz. Amado, você como discípulo de Cristo, de forma nenhuma você deve incentivar as contendas. De forma nenhuma você deve incentivar as confusões. Bom, vou tentar de novo. Eu estou no trabalho, então assim, tem hora assim que eu dou uma paradinha, então eu não vou cortar, não vou editar o filme, o vídeo nem nada, tá? Só para vocês, vou tentar fazer o mais rápido possível para não ficar tão longo também o vídeo, tá bom? Então assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 9 diz assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amados, que você seja um pacificador. Quando alguém chegar com alguma coisa para você, alguma picuinha, alguma fofoca, ou quando você se vê no meio de alguma confusão, alguma coisa, que você seja o agente pacificador, tá, amados? Você deve sim ser a pessoa que vai levar paz e tranquilidade para aquela ocasião, para aquela situação. Então, que ore a Deus, peça a Deus que Ele te dê a sabedoria, a graça, de que quando chegar nesse momento você possa agir com sabedoria, né, de forma que você consiga trazer a paz
para aquele momento, para aquela situação. Muitas vezes uma briga de vizinhos, uma contenda até mesmo entre os irmãos, alguma coisa é necessário que tem alguma intervenção da liderança, tem alguma intervenção do discipulador, né, para que as coisas voltem a andar da forma que Deus quer, tá? Que você, que eu possamos ser pacificadores, tá? Se chegar aquela fofoca para você, aquela confusão, aquela corte ali, diga pro irmão, fala assim: irmão, olha, eu respeito muito você, mas esse tipo de conversa eu não quero mais, tá? Então assim, vamos mudar o assunto, vamos conversar de outra coisa, fala para mim como é que tá a sua família, tá? Mas muda o assunto, muda o foco, tá? Para que a pessoa entenda que ela não tem que estar passando para frente nenhum tipo de fofoca, fuxico, contenda, essas coisas, porque isso causa um desgaste muito grande no ministério, causa um desgaste muito grande em meio aos irmãos, e muitas vezes acaba dando como finalizando com uma divisão dentro da igreja, né? Cria-se aquelas panelinhas, aquelas divisões, pessoas saem da presença de Deus por causa disso. Então, que nós todos possamos ser pacificadores, certo, amados? Então vamos agora ao último tópico, com a família, tá? Como deve ser então o nosso relacionamento com a nossa família, tá? Um bom discípulo, a Bíblia diz que ele 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 diz assim: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nunca desampare a tua família, mas seja o protetor dela. Amados, tire tempo para sua família, tá? Trabalhar bastante é bom. Eu vim aí de uma série de dias e dias sem folgar, trabalhando aí direto, mas o tempo que eu conseguia acordar um pouquinho mais cedo para poder brincar com as meninas lá fora, com as minhas filhas lá fora, eu tirava tempo um pouquinho para elas, né? Para estar junto da minha esposa também. Tem que ter esse cuidado, tá, amados? Cuide da sua família, tire tempo para elas, senta na mesa, na sua mesa. A mesa da cozinha, a mesa do jantar, ela tá lá, não é para bonito, não é para você fazer a refeição em cima do sofá, tá? Senta com a tua família na mesa, faz a refeição ali, ó, na mesa, todo mundo junto, conversa, pergunta pro teu filho, pra tua filha, pergunta pra tua esposa como foi o dia dela, o que aconteceu. Tem essa conversa, né? Amados, aqui a apostila até nos fala, diz assim, que nós nunca devemos desamparar a nossa família, tá? Então, que nós venhamos ser os protetores da nossa família, tá? Pastor, mas eu sou mulher. Mas você é mulher de Deus, então faça a sua parte como protetora da sua casa também. Não espere também só do seu marido, tá? Eu também, meus filhos são muito rebeldes, isso, aquilo. Você é o pai, você é a mãe, cuide, proteja, dá o conselho sábio. Eu sei que a gente não pode mudar muitas vezes a cabeça dos filhos, eles agem por conta própria e querem fazer as coisas do jeito deles, muitas vezes são rebeldes e tudo, mas faça o seu melhor. Faça o seu melhor como pai, faça o seu melhor como mãe, e você não vai se arrepender. As pessoas hoje, elas não têm referências, muitas vezes, de um pai, referências de uma mãe. Muitas vezes o pai é bruto demais, a mãe é bruta demais, ou tem muito... tem gente que nem tem pai dentro de casa, mas é a mesma coisa que não ter, tá, meus amados? Já vi muitas histórias de pastores que se cuidaram demais do ministério e acabaram deixando a família de lado, né? Também de obreiros que começam a trabalhar e acabam se destacando no trabalho, na obra, ganhando almas, e isso acabam perdendo a própria família dentro de casa, e isso é perigosíssimo, amados. Então, dê a devida atenção para a sua família, certo? A palavra de Deus nos diz isso. Até um fato em que a apostila ele fala aqui em João 19:26, que ele fala assim que, ora, Jesus vendo ali a sua mãe
e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, Jesus estava sendo morto na cruz do Calvário e Maria estava ficando desprotegida. Então Jesus passa então a missão de cuidar de Maria para João, e João então passa a ser o protetor de Maria. Tá, meus amados? Então você é o protetor da sua família, da sua casa. Cuide. Então, amados, eu quero ficar por aqui, né, a nossa aula de hoje do discipulado. Depois eu vou colocar algumas questões ali no final, ali, no grupo do discipulado, então que a gente possa responder essas questões juntas, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma boa noite e que Deus abençoe vocês. Amém.